Bom dia. Uma estranha decisão do Tribunal Superior Eleitoral 3 anos e meio depois da eleição. Caça o mandato do deputado estadual do Paraná mais votado da história do Paraná. Mais do que isso, ele fica 8 anos inelegível. Quando a presidente Dilma foi empichada, rasgaram a Constituição, não a deixando inelegível. Bom, então, e anularam os votos. Mais votado teve 427.749 votos. O tribunal anulou o voto de 427.749 eleitores do Paraná. O direito de votar deles foi cancelado na eleição de 2018. Por quê? Porque o deputado, no dia da eleição, gravou uma live dizendo que estava havendo fraude na urna eletrônica. Ele foi absolvido no Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba. Agora foi 6-1. O voto contra disse que isso não afetou a eleição e que ele era, como candidato, deputado federal, portanto, gozava da imunidade como deputado, em que a Constituição garante que ele não pode ser punido por palavras, opiniões ou votos. Mesmo assim, deu 6-1. E o pior, sendo cancelados os votos, aqueles que foram eleitos pela eleição proporcional com a votação dele, pessoal do PSL, perderam o mandato. Tem 3 deputados que foram cassados também, a reboque, que não cometeram nenhum crime, mas foram cassados. Inclusive o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, o segundo vice-presidente da Assembleia. Incrível. E vão assumir, nessas 4 vagas, 4 deputados que não foram eleitos. Ele vai recorrer ao Supremo, mas não sei se vai adiantar, porque votaram contra ele lá no TSE já os ministros Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes, que são do Supremo. Isso aí dá um bom estudo nas aulas de direito, das faculdades de direito. Bom, e o mesmo tribunal, por 7-0, unânime, deixou em vexame a Folha de São Paulo e o PT, que o PT, com base numa reportagem da Folha de São Paulo, pediu a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. 3 anos e meio depois da eleição, votaram, deu 7-0. Porque não tinha sequer um print da acusação. A acusação era de disparo maciço pelo WhatsApp de fake news na campanha eleitoral. Não tinha um print, uma prova disso, um único. A Folha de São Paulo disse que foi disparo maciço. Tampouco apresentou prova nenhuma. Eu fico me perguntando quem paga a despesa da justiça e quem paga a insegurança jurídica que pairou sobre o país durante 3 anos e meio por causa disso. Quem paga esse absurdo? Bom, gente, ontem o pessoal da CPI, né, aquela cúpula que vocês conhecem, foi entregar o relatório para o presidente do Supremo, o ministro Fux. Aí eu fico pensando, né, o desprestígio que deram para o Senado, com todo esse fiasco que fizeram, mas o pior foi a perda da oportunidade de defender a saúde do povo brasileiro. Podiam convocar os médicos e pesquisadores que estavam trabalhando na primeira fase da doença, na segunda fase da doença, na terceira fase da doença. Afinal, 21 milhões de brasileiros foram recuperados até agora, certamente pela medicina. Recuperados, registrados, provavelmente da fase 2 e 3. Da fase 1, não fica nem registro. Deve ter sido outro tanto, ou mais. Poderiam convocar o que fizeram na primeira fase para evitar que a pessoa fosse hospitalizada, o que fizeram na segunda fase para evitar que a pessoa fosse para a UTI, o que fizeram na terceira fase para evitar que a pessoa morresse. No entanto, convocaram médicos brilhantes, como o Dr. Zimmermann, por exemplo, né? E o relator se retirou, se recusou a fazer pergunta, na mais explícita demonstração de negacionismo obscurantista. Assim foi a CPI, dogmática, obscurantista, grosseira com mulheres, machista com mulheres, grosseiras com os depoentes, tentando impor respostas às suas perguntas. E acabou nesse fiasco todo. Agora vai um por um lá pedir para encaminhar bem o que eles apuraram. Deixaram de apurar, sim. A origem do vírus, o porquê do vírus, né? Como foi que o vírus entrou no Brasil e mais tudo isso que eu falei sobre salvar a vida de pessoas. Eles ajudariam a salvar vidas se tivessem feito isso. De Brasília, Alexandre Garcia.